Hora de conversar com Juliana Rosa. A gente vai complementar o assunto Lei Magnitsky, agora pelo ponto de vista econômico. Ju, bom dia para você. O que a gente pode esperar dessas novas retaliações? Pois é, ambiente tensionado aí, mais ainda, né, na economia, Megali. Bom dia para você, bom dia para a Carlinha, para a Sheila, bom dia para os nossos ouvintes. Havia ali, com a viagem do presidente Lula para participar agora de manhã da abertura da Conferência das Nações Unidas, um discurso ali para os líderes globais. Já se esperava que o presidente Lula fosse fazer um posicionamento em relação ao que os Estados Unidos vêm fazendo com o Brasil. Os analistas já esperavam que o presidente Lula fizesse um discurso duro, dizendo que o governo brasileiro considera agressões que tem sofrido pelos Estados Unidos, tentativa de interferência no país, uma afronta à soberania nacional, às instituições democráticas, né? Essa é a visão do governo brasileiro. E agora, com novas retaliações a autoridades brasileiras, o discurso ontem foi revisado, é normal que haja essas revisões, mas a expectativa agora de manhã é que haja até um endurecimento desse discurso do presidente Lula contra os Estados Unidos. Eles vão se cruzar ali, Lula e o presidente americano Donald Trump, que também vai fazer um discurso. Obviamente que os empresários, a economia toda esperava que houvesse uma oportunidade antes do anúncio ontem dessas retaliações com a Lei Magnitsky se estendendo para a esposa do ministro Alexandre de Moraes, para as empresas e para a AGU. Se esperava que houvesse ali uma sorte de que uma brecha pudesse se abrir para alguma aproximação, né? E pelo que a gente está vendo, ao contrário, houve um esgarçamento ainda maior dessas relações entre Brasil e Estados Unidos. O empresariado, nesse momento, quem depende muito das exportações para os Estados Unidos está utilizando aquela linha emergencial. O governo anunciou um pacote de socorro de 10 bilhões de reais, que já começou a ser liberado. Empresas estão pegando esse dinheiro porque muitas delas já gastaram, compraram matéria-prima, gastaram com mão de obra e estão com os produtos aqui, represados, não conseguiram vender. Então tem um custo enorme, uma dívida assumida e uma situação complicada, né? Por mais que os produtos básicos brasileiros, petróleo, café, né, como a gente sempre fala, carne, eles são fáceis de encontrar outros mercados. Produtos industriais são bem mais complexos, indústria de máquinas, calçados, essas estão sofrendo com férias coletivas e risco de demissão. No momento, pessoal, que a economia já dá sinais mais claros de perda de fôlego. Ontem o governo anunciou um bloqueio maior no orçamento público, está em 12 bilhões, justamente porque houve queda nas receitas, arrecadação de impostos menor, porque a economia está crescendo menos. E agora há pouco saiu aquele documento do Banco Central reforçando que o juro de 15% vai se manter alto por um período prolongado. Ou seja, temos uma situação onde aqui no Brasil a economia já vai se enfraquecendo e esse cenário aí com os Estados Unidos que traz uma perspectiva ainda pior para a nossa economia. Aliás, o ministro Haddad está falando agora, dando uma entrevista aí num canal de notícias, onde ele fala que o patamar de juros atual é injustificável. Disse que o Galípolo assumiu o Banco Central em meio à crise, então ficam tentando ali poupar o Galípolo, né? Mas não deixam de fazer um discurso de crítica a esse juro alto que está derrubando a economia já, pessoal. Muito bem. Ju, bom trabalho para você então. A gente conversa depois do discurso. Até a próxima.